Jeremias, capítulo 30. Vou estar considerando alguns versículos. Palavra que o Senhor veio a Jeremias. Palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo assim: Assim fala o Senhor Deus de Israel: escreve no livro todas as palavras que eu disse. Porque eis que vem dias do Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-lhes voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Eu li aqui até o versículo 3. Aí agora eu dou uma puladinha aqui pro 10. Diz assim: Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te, por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. Aí, o Senhor fala assim: por que gritas? Agora o versículo 15. Li agora do versículo 10 até o versículo 11. Agora eu vou estar dando uma puladinha pro 15 até o 20, tá? Porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados é que eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o seu cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregar-o-ei e o saque todos os que te saqueiam. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião? Já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das tuas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e na sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Essa palavra é maravilhosa, porque Deus faz uma promessa de fazer educativo o povo dele. Muitas das vezes, o Senhor ele permite uma enfermidade, mas aí ele vai depois e cura. Mas muitas das vezes ele permite, se você prestar atenção nesse texto que a gente leu aqui, considerando alguns versículos aqui, depois for ler ele todo com calma, esse capítulo 30 todo, você vai ver que o Senhor, ele que fez com que a pessoa viesse a enfermar. Permitiu e fez. Fez, foi com permissão do Senhor, tá? Vontade permissiva. Por quê? Porque assim, vontade permissiva é quando, muitas das vezes, devido às ações, o Senhor permite muita coisa e faz acontecer também para nos resgatar mesmo. Para que o homem venha voltar o coração para ele. Aí depois ele vai lá e resgata. Vai lá e cura. Mas muitas das vezes acontece muitas das coisas para o homem começar a vir ali para aquele caminho certinho de buscar o Senhor. O Senhor sabe como trazer cada um. Então aqui o Senhor estava falando que iria fazer isso com o povo dele. Trazer de volta. Iria o quê?
castigar, mas não iria dar cabo, ou seja, não ia matar. Mas o Senhor fez o quê? Vinha uma enfermidade. Daí muitas das vezes a enfermidade é na alma, é no interior. Mas o Senhor na alma, que eu falo assim, porque eu quero dizer, irmãos, que é dentro da pessoa. A pessoa sente assim que aquilo vem no interior e que começa a consumir a pessoa, as forças da pessoa. Tristeza, essas coisas todas. Muitas das vezes é isso. E às vezes enfermidade mesmo, literalmente falando. Né? Enfermidade. E o Senhor, aí ele vai e fala: por que gritas por motivo de tua ferida? Tua dor é incurável. Por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, é que eu fiz essas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o seu cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Aí o Senhor vem falando assim, ó, a promessa de restauração da saúde, da vida por completo, ó. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamo a repudiada, dizendo, é Sião? Já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das tuas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Aí vai ter culto de ações de graças, vai ter o júbilo dos que se alegram, ou seja, todos aqueles que gostam de você, todos aqueles que se compadecem, vão estar no culto de ações de graça, vão estar jubilando junto contigo, né? Regozijando, porque vai ter muita felicidade, muita alegria na restauração. Então o Senhor promete aqui trazer cura nessa palavra, tá? Ferir, mas vou curar. E muitos, tá? Muitos que estavam ali contra você, o Senhor vai cobrar de maneira diferente. O Senhor já vai até mesmo dar cabo, a palavra é essa, tá? Mas, porém, de ti não dará cabo. Mas vai castigar e vai restaurar. Ou seja, essa palavra aqui, estou falando assim em forma de futuro, né? É do verbo futuro, como se ainda fosse acontecer. Mas o Senhor aqui fala para mim que Ele está retratando isso com algumas pessoas. Por quê? Porque, amados, algumas pessoas estão passando por isso. E estão, inclusive, enfermas. Mas o Senhor ele diz, eu vou restaurar a saúde. Eu vou reedificar. E a cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas. E o palácio será habitado como outrora. Ou seja, vai ser tudo restaurado. Montão de ruínas significa assim, tudo na vida que deu errado. Aí criou um montão de ruínas, ou seja, é como se houvesse uma construção e ficou ali toda derribada. Aí ficou em ruínas, aquele montão de ruínas. Né? Aquele montão assim, a pessoa olhar e ver que ficou em ruínas. Ou seja, às vezes sua vida financeira, às vezes pode ser sua vida amorosa, alguma área na sua vida afetada, a sua saúde, mas o que ficou em montão de ruínas, o Senhor vai restaurar. Tá? Todos aqueles que estavam pensando que você ia ficar nessa situação, em montão de ruínas, ou seja, com determinada área ou até mesmo com várias destruídas, das pessoas olhar e ver aquele montão derribado de algo que antes tinha era
edificado. Algo que antes era uma construção linda, mas hoje um montão de ruínas. Mas o Senhor, Ele promete a cura e promete a restauração de todas as áreas. Saúde e o que estiver em ruínas também. A saúde e todo o resto, amados. Essa palavra é para todo o resto. É um conjunto. Para todas as áreas da vida. Então, fica com essa palavra. Toma posse em nome do Senhor Jesus. E Deus só te trouxe mais para perto. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Agradece ao Senhor. Porque o Senhor não vai dar cabo. E Ele vai restaurar a saúde. Amém? Em nome do Senhor Jesus.